Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, irmãos, mais uma vez, eis-me aqui. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o dia de todos louvar nosso Deus, para agradecer a Ele todas as graças e bênçãos que já recebemos e que há de receber. Hoje já é o terceiro domingo da Quaresma e é o dia do Senhor. Vamos juntos louvar nosso Deus através da sua santa palavra. No Evangelho, hoje, nós vamos ler a palavra de Deus, que Ele está em João capítulo 4, versículo 15, capítulo 4, João 4, versículo 5 ao 42. Vamos ler a palavra de Deus, ouvir o que Ele nos diz para cada um de nós hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Sinal da Santa Cruz nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. O discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. E a mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer eu tenho um balde, e o poço é fundo. Onde vai tirar água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que ele bebeu, como também seus filhos, seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu vos darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água. Dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirar.
Senhor, eu vejo que és um profeta. Vejo que é um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar? Disse Jesus: acredita em mim, mulher. Está chegando a hora em que, neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas esta está chegando a hora, e é hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que adora deve adorar em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que és um Messias, que se chama Cristo. Vai chegar, quando ele vier, nos faz conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros criaram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não criamos por causa da tua palavra, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Evangelho: perdoe nossos pecados, oriente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. Depois está aí a Santa Palavra de Deus, pois nos veio nos orientar nossas vidas, para que nós possamos caminhar no caminho do Senhor. Nós estamos no mês de março de 2026. É inteiramente marcado pela espiritualidade. A Quaresma. A palavra de Deus proclama a cada dia e nos convida a cada um de nós a viver a conversão, se converter. Ter uma conversão sincera com Ele, com os irmãos, e uma renovação da nossa vida. Abrindo-nos o mistério pascal de Cristo, que dá a vida por amor. O itinerário quaresmal é um tempo forte para nossas vidas. Tempo de escutar a palavra de Deus, tempo de fazer penitência para nós, para uns pelos outros que precisam, tempo de fazer caridade, tempo de oração. Nós somos que nos conduze ao coração na fé cristã, a cruz e a ressurreição do Senhor. Estamos nesse tempo forte, meu irmão, caminhando com Deus, para entender melhor o grande amor que Ele nos tem para nós.
Hoje no Santo Evangelho a gente nos vê aqui como Jesus caminhava na sua missão, como ele caminhava a conversar com aquele povo, com gestos, com palavras, pelo bem da humanidade, para que o povo tomasse conhecimento dele, quem ele era para nós. Ele era o próprio Filho de Deus. Nós estamos caminhando. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que era perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. E aí ficava, onde ficava o poço de Jacó. Jesus cansado na sua viagem, cansado na viagem, cumprindo a sua missão, que hoje nos mostra a cada um de nós também, como devemos caminhar, como devemos se relacionar com as pessoas, conversando um com o outro, ouvindo a realidade do outro, para o nosso bem e para o bem do outro. Nós nos ensinamos hoje. Ele chega nesse poço muito cansado da viagem. E ele sentou-se junto ao poço, que era a volta de meio-dia. E chegou uma mulher samaritana para tirar água. Jesus disse: dai-me de beber. Esse foi o gesto de Jesus sobre a água, que ele é a fonte d'água. Dai-me de beber. Os discípulos teve essa oportunidade e eles saíram para comprar alimento. Enquanto Jesus ficava e a mulher, com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, Jesus pediu água. Como é que tu sendo judeus me pede de beber? A mim que eu sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Ela disse para Jesus: como é que ele pedia água a ela, com os judeus, que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas era lá que Jesus ia, à procura de lá, para ver se o povo tomava conhecimento dele e mudava a sua vida, a sua história. Se aquele povo queria alguma coisa, mudar a sua vida. Era lá que ele ia. E ela diz: como tu pede, os samaritanos não se dão com os judeus, como tu pede água. Mas era lá que o nosso Senhor tinha que ir, para que aquele povo se convertesse, sentisse a presença dele e se convertesse. Se tu conhecesse, Jesus respondeu a ela: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é quem te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele e ele te daria água viva, porque a água viva era ele. Se ela tivesse o dom de Deus e soubesse quem estava pedindo água a ela, nosso Senhor respondeu. Ela mesmo pedia e ele dava a ela água viva, porque a fonte d'água era Jesus. Água viva. Mas a mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer eu tenho um balde, o poço é fundo, de onde vai tirar água viva? A água viva era ele, porque ele é a fonte d'água. Através desse gesto, ela vai conhecer Jesus.
vou tirar água viva? Por acaso tu és maior de que nosso pai Jacó? Jacó era o dono do poço, que deu o poço e que dele bebeu com seus filhos e seus animais. Ela disse para Jesus, e seus animais? Jesus respondeu novamente para ela, na conversa mesmo, naquela palestra, mas ela já está traindo, se sentindo traído pela palavra de Deus, pela sua presença. Já se sentindo tocado pela presença do Pai. Jesus diz, todo aquele que beber dessa água, ele terá sede de novo. Mas a quem beber dessa água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E aquele que eu lhe der, ele se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Quando Jesus disse isso, a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água. Sentiu que ela queria alguma coisa na vida, ela queria mudar a vida dela, a história dela. E através desse gesto da água, ela toma conhecimento de Jesus. Senhor, dai-me desta água. Dai-me desta água para que eu nunca mais terei sede. Ela disse para nosso Deus, dai-me desta água para que não terei sede. E nem há, dizem aqui, para buscar. Para vir buscar. Para que não tenha mais sede. E nem de vir aqui para tirar essa água. Aquilo tomou. Nós ouviu que ela tinha vontade de mudar a sua vida. Que precisava de uma ajuda. Precisava de um gesto de amor. E esse gesto de amor foi ele. Sendo água viva para ela. Senhor, eu vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vos dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse Jesus novamente para ela, acredita, mulher. Acredita, mulher. Está chegando a hora em que neste monte nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Ela não estava conhecendo Jesus, mas tornou a conhecer. Nós adoramos o que conhecemos, mas a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai, em espírito e em verdade. O Senhor disse para ela, de fato, estes são os adoradores que o Pai procura. E disse para ela, Deus é espírito. É aquele que adora, deve adorar em espírito e em verdade. O Senhor disse para ela, e hoje diz para nós também. Quando formos adorar nosso Deus, veja nós estamos na Santa Missa, veja nós estamos com o pensamento longe, e nós temos que participar daquela Santa Missa de corpo e alma e espírito. Esse é que o Pai procura. Ele diz para a Samaritana, e hoje diz para cada um de nós também.
Pode ser na missa, pode ser na novena, pode ser na celebração, pode ser na adoração ao nosso Deus, a vida do nosso Santíssimo Sacramento. Nós temos que estar de corpo e alma e espírito para adorar Jesus. Esse é que o Pai procura, o verdadeiro adorador. Disse para ela e hoje disse para cada um de nós também. A mulher disse a Jesus: sei que é o Messias. Ela tomou conhecimento, percebeu que era Jesus Cristo e disse: eu sei que é o Messias. Eu sei que quando o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. E quando ele vier, ele vai nos fazer nós conhecer todas as coisas. E disse-lhe Jesus: sou eu. Se manifestou para ela e disse: sou eu que estou falando contigo. Disse para ela. O encontro dela, da samaritana com Jesus, através do gesto da água. Sou eu que estou falando contigo. Tomou conhecimento do Pai. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé. Abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos, eles vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. E Jesus permaneceu 2 dias. E muitos outros criaram dele por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa de tua palavra, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Não acreditaram mais na palavra da mulher. A mulher nos ajudou também. Tomar conhecimento, ela tomou conhecimento e também nos despertou eles também. Por fim, eles todos tomaram este conhecimento e disseram: não é mais na tua palavra que acreditamos, mas era na palavra de Deus, que ele era um verdadeiro Salvador. Então era um lugar que ninguém ia, mas nosso Deus precisava ir naquele lugar. E como ele foi cansado, conversando, sentou-se nesse poço, se encontrou com essa mulher, ela se manifestou também, dizendo a vida dela, tudo. E foi salvo todos esse povo, criaram no Senhor. Então é desta maneira que nosso Senhor quer que nós caminhem também, nessa época da Páscoa também. Para dizer para aqueles irmãos que eu tenho conhecimento dele, do amor dele, para melhorar a vida, nossa missão também, nossa fé, mostrar nossa fé também. Cumprindo essa missão, visitando uns aos outros, vendo a realidade uns dos outros, veja a sede uns dos outros. Muitos estão aí que têm sede de mudar a vida, têm sede de mudar a sua vida para uma vida nova, uma vida em Deus. Mas não encontram, não tem a oportunidade de uma pessoa, de um incentivo de uma palavra das pessoas. Nós deste mundo devemos caminhar conforme Jesus nos ensina a sua palavra, cumprindo a missão que nós somos responsáveis pela missão de Jesus. Também incentivar o outro, caminhar junto do outro, para que ele descubra a sede que tem na vida, sede de Deus, sede de mudar. Com incentivo, com a palavra, nosso irmão, nos ajuda muito. Como aconteceu com Jesus hoje, mesmo cansado, mas caminhando. A samaritana se encontra com o Pai, com o gesto da água, que ele é água viva, ela mudou sua história. E muitos naquela comunidade mudaram, criaram em Deus. Foi essa maneira que Deus nos ensina nós a caminhar com Ele na nossa missão. A cada dia.
O Senhor nos diz que nessa quaresma nós somos convidados. Nós somos convidados a identificar nossa própria sede, nossa carência mais profunda e nos aproximar de Jesus com confiança e verdade. O que aconteceu com a samaritana também, que deve nós também mostrar também a nossa sede por Deus e de mudança na nossa vida. Estamos na quaresma, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de fazer caridade uns aos outros. E é nesse caminho, caminhando, servindo o outro, que nós estamos caminhando no deserto à procura de Cristo. Onde encontramos a Ele como uma samaritana, nós mudamos a nossa vida, a nossa história. Somos pessoas renovadas, vivendo o amor de Deus. Por isso, meus irmãos, pedimos sempre a Deus, não esqueçamos, todos os dias, para que Ele abençoe a cada um de nós, nos ajude na nossa caminhada nesse mundo, a caminhar sempre conforme a vontade dEle. Vamos fazer nossa oração, pedindo ao nosso Deus que nos ajude a nós a caminhar mais com Ele no deserto com amor. Irmãos e irmãos, celebrando o caráter batismal, penitencial da quaresma, motivo pela força de vida, vivificante do Espírito Santo, iluminado pela palavra, elevemos nossas preces, clamando: ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, os demais ministros, para que se empenhem diariamente em construir um caminho que leva as pessoas ao encontro de Jesus Cristo, fonte de água viva, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por todos aqueles que sofrem com as guerras, com as opressões, com as mudanças climáticas, com o abandono dos governantes, para que não lhes falte a solidariedade e a presença da igreja em sua diversa necessidade e exemplo. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por todas as mulheres em todos os países do mundo, para que seja honrada, respeitada e sejam valorizadas os seus imprescritíveis contributo social, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por este catecumenos, para que, acolhendo a palavra que lhe foi anunciada, possa encontrar em Jesus Cristo o sentido da vida, da fé e do seu compromisso de transformação na sociedade, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Pelos grupos, meu Pai, pelas pastorais e pelas associações que se empenham na promoção da política pública de moradias para as pessoas desobrigadas ou em situação de risco, para que encontre na campanha da fraternidade, o estímulo ao seu trabalho, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Deus, fonte da vida, ouvi a prece que vos dirigimos. Como fez a samaritana no compreender quem era aquele que lhe oferecia água viva, ajuda-nos a percorrer este itinerário quaresmal, justificado pela fé, banhado pela graça do vosso Filho,
o Cristo que convosco vive e reine para sempre. Amém. É bom estar aí a Santa Palavra de Deus, também nossa grande oração, nosso pedido a Deus. Pedimos ao nosso Deus que Ele abençoe a cada um de nós, nos faça com que cada dia, cada momento, cada instante, não esqueçamos de ouvir Sua Palavra e caminhar conforme Ele nos ensina. Hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.